Olá! No último vídeo, eu comecei a falar no método Zettelkasten, explorando as caixas de nota de Luhrmann e como elas podem transformar a nossa maneira de organizar ideias. Entretanto, algumas pessoas podem ter encontrado dificuldades em visualizar como essas práticas analógicas se traduzem no mundo digital moderno. E neste vídeo, nós vamos começar a desmistificar isso. Eu vou te apresentar as 3 categorias de notas mencionadas por Zonka Ahrens no seu livro How to Take Smart Notes. São as notas rápidas, as notas de literatura e as notas permanentes. Essas categorias representam uma transição entre o universo analógico de Niklas Luhrmann e o nosso mundo digital, facilitando a implementação do método Zettelkasten. Vamos nos aprofundar nesse processo de anotação estruturada e enriquecedora, alinhada agora com as demandas digitais de hoje. Zonka Ahrens menciona 3 categorias de notas cujo objetivo é ajudar a explicar e adaptar o método Zettelkasten para os leitores modernos. As Fleeting Notes, que são as notas rápidas ou notas provisórias, as Literature Notes, que são as notas de literatura, e as Permanent Notes, que são as notas permanentes. Ahrens explora essas categorias de notas para tornar o método Zettelkasten mais fácil de entender e de implementar, trazendo uma estrutura que pode ser mais facilmente seguida e aplicada, especialmente num contexto digital. Vamos conhecê-las. As Fleeting Notes, ou notas rápidas, são aquelas anotações feitas de maneira ágil para capturar pensamentos que surgem subitamente ou alguma informação que você ouve ou considera relevante anotar. Então, qual é a importância dessas notas? Elas permitem que você registre ideias instantaneamente, reduzindo a possibilidade de esquecê-las. Portanto, a dica aqui é: sempre tenha algo à mão para você anotar e capturar ideias. Não se preocupe muito com a forma como você escreve, nem se preocupe com o local onde você escreve. Você pode escrever em cadernos, em guardanapos, bloco de notas, num pedaço de papel próximo a você, um aplicativo de notas no celular ou até usar mensagens de voz no seu telefone. Qualquer coisa que te permita capturar ideias rapidamente, mas desde que você possa retornar a essas notas para revisá-las posteriormente. Eu gosto de escrever as minhas notas rápidas num aplicativo para iOS chamado Drafts. E a vantagem dele é que ele é praticamente instantâneo, é só você tocar no ícone do aplicativo e ele já abre para você começar a escrever. Então, eu imagino que você já tenha entendido que o objetivo das notas rápidas é anotar a ideia rapidamente, é registrar ideias enquanto você está ocupado fazendo outra coisa, como durante uma conversa, ouvindo uma palestra ou mesmo realizando tarefas cotidianas. Muitas vezes você só quer colocar pensamentos para fora da cabeça, certo? Você quer registrar a informação antes de ela escapar da sua memória, sem a preocupação com organização ou formatação nesse primeiro momento. É por isso que essas notas são chamadas notas rápidas. Elas são lembretes de um pensamento que você ainda não teve tempo de elaborar. Portanto, não há um formato específico para as Fleeting Notes. Elas podem ser escritas de qualquer maneira e em qualquer coisa. E sabe por quê? Porque elas muito provavelmente serão descartadas depois. Você não precisa mantê-las de forma permanente. Elas são notas provisórias. Por isso mesmo, elas só serão úteis se forem revisadas. E qual é o objetivo da revisão? Transformá-las em notas adequadas que possam ser usadas posteriormente. E Ahrens recomenda que você as revise dentro de 1 ou 2 dias no máximo. E por que isso, você deve estar pensando? É simples. Se uma nota rápida ficar sem processamento por muito tempo, você pode não entender mais o que quis dizer com ela, ou a nota pode parecer banal depois de um tempo. Aliás, um bom indicativo de que uma nota ficou sem processamento por muito tempo é quando você não entende mais o que quis dizer com ela ou ela parece trivial. Então, a revisão das notas rápidas dentro de 1 ou 2 dias é fundamental para que elas sejam transformadas em notas elaboradas e permanentes, antes que o contexto e o significado sejam esquecidos. Isso permite aproveitar todo o potencial das notas rápidas.
Portanto, após a revisão, elas são transformadas em notas permanentes, escritas de forma a serem compreendidas mesmo quando o contexto for esquecido. Depois de processá-las, você poderá descartá-las ou deletá-las. Outra categoria de nota mencionada por Ahrens são as notas de literatura. Pessoalmente, eu gosto mais da expressão notas de leitura. A escolha é uma preferência pessoal, mas eu compreendo que pode haver uma diferença, sobretudo se você for um pesquisador. Notas de leitura pode ser entendido de forma mais ampla e fácil, significando anotações feitas durante qualquer tipo de leitura. Por outro lado, notas de literatura, como sugerido por Ahrens, remete mais a um contexto acadêmico ou literário. Então, escolha a expressão que fizer mais sentido para você. O importante é você saber que essas notas são feitas durante a leitura e que resumem e capturam as ideias principais de um texto. Elas têm a função de capturar conteúdos importantes, informações que você deseja reter em relação ao texto lido ou que acredita que poderão ser úteis no seu raciocínio ou escrita futura. Então essas notas devem conter o que você não quer esquecer a respeito daquilo que você está lendo, de forma breve e seletiva, usando suas próprias palavras. A chave é você ser altamente seletivo, escolhendo os aspectos mais relevantes do texto. E por quê? Porque, ao ser seletivo, você exercita o seu pensamento crítico ao avaliar a relevância e a utilidade de uma ideia antes de decidir registrá-la, concorda? Antes de anotar, você precisa refletir e compreender as ideias para não criar uma montanha de notas irrelevantes ou duplicadas que só vão dificultar o processo de revisá-las e conectá-las. O seu propósito não é coletar citações, não é apenas copiar partes de um livro, por exemplo, e sim gerar ideias importantes. Então, as suas notas de literatura não devem se tornar um projeto em si. Elas são etapas de um processo maior. Daí a recomendação de você reformular as ideias principais por conta própria. Isso treina o seu foco e a sua capacidade de expressar o seu entendimento. A consequência é que a seletividade se traduz num sistema de notas mais enxuto, mais focado e mais útil no longo prazo. E onde você deve anotar as suas notas de literatura? Você pode registrá-las em folhas de papel, desde que essas folhas sejam então armazenadas num sistema de referência estruturado, seja um fichário, uma caixa de notas ou um sistema digital. O mesmo se aplica se você optar por utilizar um aplicativo de celular ou um software de gerenciamento de notas. Essas notas devem ser armazenadas em um sistema que permita fácil recuperação e referência no futuro. Além disso, as notas de literatura têm um caráter mais duradouro se comparadas com as notas rápidas, já que elas servem como uma referência para informações ou ideias colhidas de textos lidos. Portanto, elas necessitam ser armazenadas de maneira mais organizada para que possam ser acessadas e utilizadas posteriormente. A ideia aqui é você mantê-las como notas de referência e, justamente por isso, armazená-las de forma organizada e acessível num sistema de referência, seja ele físico ou digital, para sua consulta futura. É por isso que, de acordo com Zonka Ahrens, ao fazer notas de literatura, é fundamental manter a referência da fonte junto com as notas, para que você sempre possa rastrear de onde a informação veio. Isso é crucial para a integridade acadêmica e para manter a utilidade e o valor das notas ao longo do tempo. Então você deve armazenar as suas notas de literatura junto com os detalhes bibliográficos num sistema de referências. A terceira categoria de notas são as notas permanentes. Você vai transformar suas notas rápidas e notas de literatura em notas permanentes. Mas anote isto: este é um processo muito seletivo e criterioso. Você não vai copiar as suas notas rápidas e notas de literatura para outro lugar e simplesmente chamá-las de notas permanentes. Não é nada disso. O que você vai transferir para as notas permanentes são as ideias dessas outras notas. E mesmo assim, você precisa ser muito criterioso. As notas que você vai integrar ao seu corpo existente de conhecimento devem promover a sua compreensão sobre um dado assunto e a geração de novas ideias. Lembre-se disso. E aqui estão alguns critérios que você precisa considerar.
É importante você revisar as notas feitas nas etapas anteriores, que são as notas rápidas ou as notas de literatura, enquanto as ideias ainda estão frescas na sua cabeça. Não deixe passar mais de 2 dias. Ao revisar as suas notas, você deve considerar como as novas informações se relacionam com seus interesses de pesquisa, com seus pensamentos ou com seus interesses pessoais. O Zettelkasten deve conter apenas o que for relevante e interessante para você. Seu objetivo não deve ser apenas colecionar informações, mas desenvolver ideias, argumentos e discussões. Isso implica um processo ativo de reflexão e integração. É muito importante você avaliar como as novas informações se relacionam com o que você já sabe. Elas contradizem, corrigem, apoiam ou adicionam ao seu conhecimento existente. Esses questionamentos vão ajudá-lo a identificar o valor e a relevância das novas informações. Há oportunidades para combinar ideias e gerar algo novo? Que perguntas são desencadeadas pelas novas informações? Essa reflexão pode ajudar a identificar o potencial de uma nota para se tornar uma nota permanente. As notas que passam por essa avaliação e são consideradas valiosas, então são incorporadas ao seu Zettelkasten, a sua caixa principal de notas, como notas permanentes, onde podem ser referenciadas e conectadas a outras ideias. Então, o processo de criação de notas permanentes deve ser muito deliberado e intencional. E o que mais você precisa saber sobre notas permanentes? Cada nota permanente deve carregar uma ideia e ser escrita de forma clara e precisa, como se fosse para outra pessoa ler. Mas por que escrever assim? Qual a vantagem de você escrever como se fosse para alguém ler? É que quando você escreve dessa maneira, você é incentivado a expressar suas ideias de forma mais estruturada e clara, evitando confusões que podem aparecer se as notas forem feitas de qualquer jeito ou sem muita organização. Afinal, as notas permanentes devem ser escritas de forma que ainda possam ser compreendidas, não é mesmo? Mesmo quando o contexto original for esquecido. Além disso, escrever como se você estivesse explicando a ideia a alguém é como você ensinar suas ideias. E isso te ajuda a articular o seu pensamento com precisão, a reter a informação de maneira mais eficaz e a refletir mais sobre o assunto. É algo mais ou menos parecido com o método Feynman, que te ajuda a entender melhor e também comunicar essas ideias de forma mais clara e eficaz no futuro, seja em debates, em textos acadêmicos ou apresentações. E onde você escreve as suas notas permanentes? Eu penso que elas podem ser escritas em um pedaço de papel, num caderno ou digitalmente num aplicativo ou num software dedicado. Aliás, Abrams afirma que para você registrar suas notas e produzir um texto a partir delas, você precisa de 4 ferramentas específicas: algo para escrever e algo em que escrever, caneta e papel, por exemplo, um sistema de gerenciamento de referências, a caixa de notas e um editor de texto que funcionar melhor para você. O fundamental é que as notas permanentes sejam posteriormente transferidas para um sistema bem organizado e estruturado, seja ele um sistema físico de fichas ou algum software de gerenciamento de notas. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Sim, como eu disse, você pode elaborar suas notas permanentes em qualquer lugar antes de armazená-las na sua caixa principal de notas. Contudo, o processo de criação de notas permanentes não é apenas um ato de documentação, mas um ato de reflexão e integração dentro de um corpo existente de conhecimento. Por isso, eu recomendo muito que você escreva suas notas permanentes perto do seu sistema de armazenamento principal. E por quê? Porque ali você tem a oportunidade de consultar e interagir com suas notas existentes, o que pode enriquecer a nova nota que está sendo criada. Quando você escreve uma nota permanente no contexto das notas já presentes no seu sistema, você está, na verdade, se engajando num diálogo com as suas ideias previamente registradas. E essa interação promove uma compreensão mais profunda, permite a identificação de conexões e te ajuda a refinar e evoluir as suas ideias.
Essa prática facilita o processo de linkagem e referência entre as notas, que é central para o método Zettelkasten. Então, escreva suas notas permanentes num ambiente propício, que facilite a consulta e a conexão entre as notas. Depois de escritas, elas vão parar na sua caixa principal de notas, algo bem parecido com a Sleepbox que Niklas Luhmann usava. E o que é essa caixa principal? A caixa principal é o repositório central onde as notas permanentes são armazenadas. A natureza exata desse repositório pode variar dependendo de se você está utilizando um sistema físico ou digital. Em um sistema físico, a caixa principal seria literalmente uma caixa física, um conjunto de caixas ou fichários onde as notas permanentes são armazenadas. As notas devem ser organizadas de uma maneira que facilite a descoberta e a conexão das ideias relacionadas. Por exemplo, colocando notas relacionadas juntas ou indicando links para outras notas através de referências cruzadas nos cartões. Você pode numerar cada nota e fazer referências entre elas. Isso permite que você explore temas e ideias de maneira mais fluida e adicione novas notas de uma maneira que enriqueça o seu sistema ao longo do tempo. Já em um sistema digital, a caixa principal pode ser representada por um aplicativo ou um software, uma plataforma digital dedicada ao armazenamento e organização de notas. Softwares como o Obsidian, o Logseq ou o Roam Research, por exemplo, são frequentemente utilizados para este propósito, pois eles permitem a criação de links entre notas, bem como a busca e a organização eficazes. As notas digitais podem ser organizadas e armazenadas de maneiras diversas, dependendo do software utilizado. Eu penso que o ideal é você utilizar alguns desses softwares modernos de gerenciamento de notas ou apps semelhantes, pois uma característica marcante de muitos deles, como o Roam Research e o Obsidian, é a capacidade de criar links bidirecionais entre notas. Um link bidirecional é um tipo de ligação digital entre dois itens de informação, como notas ou páginas, que permite acessar um do outro, independentemente de qual você esteja visualizando inicialmente. É como uma porta de dois sentidos entre dois quartos. Você pode passar de um quarto para o outro e vice-versa. Vamos dar um exemplo prático. Suponha que você tenha duas notas, uma sobre alimentação saudável e outra sobre exercício regular. Você pode decidir criar um link da nota alimentação saudável para a nota exercício regular, porque elas estão relacionadas à saúde ou bem-estar. Com um link bidirecional, não importa em qual nota você esteja, você sempre pode ir para outra nota com apenas um clique. Se você estiver na nota alimentação saudável, você pode clicar e ir para a nota exercício regular e vice-versa. E qual é a vantagem disso? Uma das vantagens mais evidentes é que você pode se mover facilmente entre informações relacionadas sem precisar fazer muitas buscas ou lembrar onde colocou uma nota relacionada. Outra vantagem é que, ao visualizar todos os links que entram e saem de uma nota, você pode descobrir novas conexões entre suas informações que talvez não tenha percebido antes. Com o tempo, você cria uma rede interligada de conhecimento, onde cada nota está conectada de maneiras significativas com outras. Isso pode te ajudar a ter uma visão mais completa sobre um tema. Se você atualizar uma nota, não precisa se preocupar em atualizar manualmente todas as referências a ela em outras notas, pois os links bidirecionais garantem que a conexão permaneça intacta. E assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e que esses conceitos de categorização de notas possam ajudá-lo a organizar melhor suas anotações e aprimorar o seu processo de aprendizado. Lembre-se, cada nota é uma semente de conhecimento que pode germinar em uma árvore de ideias. Então continue anotando, continue plantando ideias, continue aprendendo. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!